assunto intrigante agora. Quem diz que não existe, não tem provas de que não existe. Quem diz que existe, também não tem provas que existe, mas tem evidências, né? Ademar Jevaé. O Marco Antônio deu uma entrevista para você. Ah, é verdade, o Marco Antônio falou Esse é o papa da ufologia do mundo, esse cara. Agora chegamos, mas fica aqui do meu lado, para que todo mundo possa vê-lo aqui, Jevaé. E aqui, essa reunião de luzes aí se chama como? Isso é uma galáxia. Isso é uma galáxia. Existem zilhões de galáxias no universo. A gente não sabe contar. E o Sol é um dos milhões de pontinhos que há nessa imagem. Imagine você, sabe quantos sóis há no universo? Não. 1 com 70 zeros atrás, é um número impronunciável. 1 com 70 zeros. 70 zeros. Como eles contaram isso, eu não sei. A gente estava falando em 23 milhões de reais, a gente já estava achando um número absurdo. Agora imagine 1 com 70 zeros atrás. Um número de sóis, né? Sóis no universo. Agora você imagina, é de estrelas, é de todos os tipos. Agora, a nossa tem esse tanto de planetas ao redor, 9, 10. Há algumas que tem 20, 30 planetas, eles já estão sendo detectados e agora confirmados pela astronomia. Então, há uma quantidade, assim, absolutamente incalculável pela mente humana de planetas onde possam existir formas de vida diferentes da nossa, iguais à nossa, formas de vida inteligente. Seria muita pretensão do ser humano achar que diante dessa imensidão, né? E esse aqui é uma das galáxias, né? São zilhões. São zilhões de galáxias, é isso? Então imaginar que a gente que é nada, menos que uma poeirinha aqui, né? Que é o Sol, a gente pudesse ficar... seria muita pretensão mesmo, você quer saber? Realmente é muita pretensão. Por isso que nós temos há muito tempo defendido que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Não é uma só, não é um outro planeta que vem até aqui. São inúmeros planetas, inúmeras civilizações que alcançaram um estágio evolutivo, tecnológico, bem alto. E estão fazendo mais ou menos o que nós fazemos, só que com muito mais tecnologia, porque hoje nós também estamos explorando o espaço. Nós estamos em Marte, nós estamos na Lua, nós estamos em Saturno, nós estamos mandando nossas naves para lá. Só que com uma limitação tecnológica muito grande. Esses seres que estão à nossa frente, sabe lá Deus quantos são eles, inúmeros, incontáveis, eles já têm possibilidade de viajar pelo espaço, vencer essas distâncias interestelares e vir à Terra e devem ir a outros planetas também. Eu costumo dizer que não acredito. A gente sabe da existência do fenômeno a partir de uma série de evidências, de documentos que não só fazem menção à presença alienígena no presente, no Brasil e no exterior, como também nós temos evidências bastante marcantes que mostram que esse fenômeno vem acompanhando a nossa humanidade desde milhares e milhares de anos atrás, no mínimo. Durante as últimas décadas, né, principalmente os últimos 30 anos, boa parte desse tempo, qualquer pessoa que fosse até a Força Aérea, a própria mídia questioná-la sobre a existência, por exemplo, de documentos oficiais sobre esse assunto, a resposta era sempre negativa. Na noite do dia 19 de maio, 19 para 20 de maio de 86, inicialmente, logo depois do pôr do sol, um pouquinho depois, começaram a ser notados objetos pairando nas redondezas do aeroporto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. O número de objetos foi crescendo com o passar das horas, a ponto de começar a atrapalhar o próprio tráfego aéreo somente no estado de São Paulo, né? Isso levou, é claro, uma preocupação, né? O presidente Sarney, que era o presidente na época, foi acordado pelo ministro da Aeronáutica e os caças receberam ordem para levantar voo, tá? 3 da base de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e 3 da base de Anápolis, lá no Planalto Central. E quando esses caças começaram a se aproximar, esses objetos começaram a se espalhar. Em determinado momento, segundo informações que eu tive pessoalmente dos próprios militares, alguns desses objetos chegaram a fazer um voo de esquadrilha, como se os UFOs fossem uma esquadrilha junto com os nossos aviões, mantendo exatamente a mesma distância. E a coisa misteriosa nesse caso é que em determinado momento, por exemplo, os pilotos não viam nada com seus olhos, mas o radar acusava. Era como se aqueles ocupantes ou operadores daquele fenômeno estivessem demonstrando as suas capacidades tecnológicas e, ao mesmo tempo, mostrando a sua atitude positiva, porque eles não causaram nenhum tipo de problema para as nossas aeronaves, que os perseguiam, né? No dia seguinte, o que aconteceu?
o senhor ministro da Aeronáutica, brigadeiro Júlio Moreira Lima, prometeu para 30 dias depois um relatório detalhado sobre esse tipo de ocorrência. Esse relatório não foi divulgado 30 dias depois. Aquele relatório que não existia, supostamente, né, numa das versões do senhor ministro, recentemente a campanha conseguiu a liberação. E é um relatório bastante objetivo, bastante sério, que fala dos deslocamentos incríveis desses objetos, das velocidades, das alterações de trajetória, e no final coloca claramente aquela ideia de que eles estavam sob o controle de alguma forma de inteligência, ou seja, não era nenhum tipo de fenômeno anômalo, era realmente alguma coisa relacionada a uma alta tecnologia, ou seja, naves, claramente colocando para vocês, e que evidentemente a origem tem que ser buscada em outros sistemas estelares. Isso que as pessoas têm que entender, que hoje o governo dando esse aval, o governo brasileiro liberando 4.500 páginas, isso é uma fração do que há, demonstrando a sua pesquisa oficial e científica do assunto, quer dizer, pode haver maior comprovação do que essa, de que nós estamos sendo visitados. Os documentos revelam naves pousadas, inclusive, naves detectadas por radar. Eu vou, inclusive, aproveitar e pegar umas fotos que a gente separou aqui, de supostos OVNIs, quer dar uma olhada. Tem uma, essa foi tirada na Bélgica, essa primeira foto aí. De um triângulo voador. Seria um suposto disco voador. Tem gente que refuta qualquer foto a respeito disso, porque diz que é montagem, que a gente já viu muita gente tentando desacreditar qualquer tipo de foto nesse sentido. Né? Mas não é tão fácil assim, desacreditar as legítimas. Nós temos um corpo de investigadores dentro da revista UFO, que é coordenado pelo engenheiro Ricardo Varela e pelo professor Tony Najar, que recebem 100 fotografias por mês. E chegam à conclusão de que 90 podem ser excluídas, mas das 10 que ficam, que são analisadas, nós sempre determinamos que uma ou duas podem ser... Essa, por exemplo, foi tirada no Canadá, em plena luz do dia, essa aí. Essa daí é um objeto metálico, um objeto estrutural. Durante o dia eles são assim, tem essa aparência de alumínio, às vezes eles têm uma aparência dourada, podem ser como um cobre também, podem ser como estanho mais escuro, e à noite eles são revestidos de luzes. E dentro do processo da Operação Prato, que você havia falado no começo do seu programa, que aconteceu na Amazônia em 1977, eram os dois tipos de UFOs os registrados, tanto os diurnos, que são bem mais raros, quanto os noturnos revestidos de luzes. E eu trouxe algumas fotos aqui da Força Aérea Brasileira. Posso ver? Pode, por favor. São algumas fotografias. Nos relatos que eu vi, que eu li nesse pequeno relato dessa operação, chamada Operação Prato, eles dizem que as luzes, vê para não te dar reflexo aí, que as luzes são amareladas, quase avermelhadas, em alguns relatos. Olha essa. Outros dizem que os movimentos são de vários tipos, quer dizer, verticais, horizontais. Os objetos também tinham formatos diferentes. Então, eu vi um formato de barril ali. Isso, quer dizer... exatamente, esse era o típico chupa-chupa. Ele era como uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, com um para-brisa, ou que poderia ser um para-brisa, e dois seres do lado de dentro. Isso foi visto por milhares de pessoas. Chegou a ver os dois seres lá dentro? As pessoas viram esses seres, existem inúmeros depoimentos. E por que esses casos estavam sendo narrados cada vez com mais intensidade lá na ilha de Colares, próximo de Belém? A Força Aérea determinou a criação da Operação